Olá, eu sou Aloysio Correia, diretor superintendente da Galgo, e hoje eu vim compartilhar com vocês a história do sistema Galgo, a história da Galgo e dos outros produtos que nós criamos aí ao longo do tempo. Na verdade, a história do sistema Galgo começa em 2001. Foi o primeiro embrião, né, para se criar uma plataforma de transferência de informações, surgiu em 2001, quando então a Secretaria de Previdência Complementar, SPC, hoje Previc, baixou uma instrução, à época, determinando que os prestadores de serviços dos fundos de previdência fornecessem a informação do DAEA para eles mensalmente. E, aquela época, né, o que se conta, eu não estava na Ambid ainda, hoje Ambima, é que o mercado teve muita dificuldade de concentrar essas informações, né, consolidar e enviar para o órgão regulador. Então, isso foi assim, o primeiro embrião de uma discussão de vamos criar um padrão de transferência de informações, de troca de informações, de consolidação da informação, para que a gente possa atender o regulador. Então, isso foi em 2001, já 23 anos atrás, né? Aquela ocasião, então, não foi avante o projeto, a indústria teve que dar o seu jeito. Depois, em 2003, quando eu já estava na Ambid como gerente de tecnologia, esse projeto foi retomado, a indústria de fundos crescendo, cada vez mais pujante, cada vez mais prestadores de serviço. Então, ali novamente houve um segundo movimento de se tentar levar o projeto adiante, mas aí esbarrou em questões tecnológicas e de segurança da informação da associação. 2 anos depois, em 2005, aí também motivado pelo crescimento da indústria de fundos, pela internacionalização dos fundos, tinha a recém-instrução 409, então tudo isso começou de novo a mobilizar a associação no sentido de retomar aquele projeto lá de 2001, e aí foi feito um primeiro grupo de trabalho dentro da Ambid ainda, né, para estudar o que seria esse projeto, o que seria essa plataforma, que serviços ele teria. Então, naquela ocasião, em 2005, a gente contratou uma empresa para nos ajudar, fomos ouvir o mercado, fomos entender as dores do mercado, fizemos aí mais de 20 entrevistas, e aí depois essas entrevistas foram consolidadas e ali a gente viu que realmente tinha uma oportunidade de melhoria para você trazer eficiência operacional para as casas, né, para a área de processamento, para a área de back-office. E aí o projeto se mostrou assim que, do ponto de vista da demanda, que havia muita necessidade do mercado de buscar essa plataforma. Então, o Ambid deu o primeiro passo, e aí o segundo passo que a gente recebeu como missão foi buscar uma empresa que pudesse desenvolver a plataforma e depois, né, sustentar, fazer a manutenção do sistema, fazer a hospedagem tecnológica. E aí a gente fez um processo concorrencial no mercado, isso já era ali por volta de 2006, e aí chegamos a um conjunto de empresas, a direção da associação, naquela época, decidiu pela contratação de um determinado fornecedor. Então a gente, já deu o segundo passo, já temos a empresa que vai fazer. Quando a diretoria da associação decidiu por este fornecedor, ali houve uma avaliação de riscos, porque os valores exigidos para desenvolver a plataforma eram bastante elevados para a associação bancar sozinha esse projeto. Então, houve uma discussão de riscos se realmente a associação ia fazer o projeto sozinha. E aí viu-se que era uma oportunidade também de convidar outros associados para que, junto com a Ambid, fosse feito o projeto. Então, a associação convidou, né, custodiantes ali, instituições que fazem o serviço de custódia, e, para nossa grata surpresa, 11 associados aceitaram o convite, só que eles não queriam dar o dinheiro para a associação, eles queriam entrar como sócios da associação no projeto, então aportando recurso, entrando na gestão dos riscos, entrando na governança, e aí houve uma configuração à época que foi a formação de um condomínio. Então era um condomínio com 11 instituições e mais a Ambima,
que compartilharam ali os investimentos, os riscos e a governança de um projeto dessa magnitude. Quando foi final de 2007, esse condomínio foi formado e começou-se propriamente o desenvolvimento do que hoje a gente chama de Sistema Galgo. Então, só um parêntese aqui, o primeiro nome dele era SATIM, Sistema Ambid de Trocas de Informações, e eu me lembro disso até hoje. Eu fui numa reunião com a presidente da Ambid à época, era o Alfredo Setúbal, e ele deu o sinal verde para a gente avançar com o projeto com uma condição, que era trocar o nome, porque SATIM, né, era um nome muito feio, inclusive. E aí, né, usando de toda a criatividade, o que a gente fez? Em vez de ser Sistema Ambid de troca de informações, a gente botou Sistema de troca de informações Ambid. Então virou o STI Ambid. Durante muito tempo ficou com esse nome, o mercado começou a gravar esse nome STI Ambid. O desenvolvimento do projeto aí começou em 2008 e levou 3 anos, então foi até 2011. Em 2011, um pouco antes da gente já lançar o produto, houve uma discussão de que, como não era um projeto só da Ambid, ele não podia ter o nome STI Ambid. Então caiu o Ambid do nome e ficou o nome STI. Por outro lado, existia uma empresa, que era sempre Toshiba Informática, que era a STI. Patrocinava, inclusive, o time do Santos. Então a gente falou, bom, temos que buscar um outro nome, porque esse nome não dá. Foi daí que a gente contratou uma outra empresa, esse é um capítulo à parte, contratou uma empresa, fez todo o processo e, ao fim, a gente chegou ao nome Sistema Galgo. E por que o Galgo, né? Por que Galgo? Galgo é uma raça de cachorro, é o cachorro mais veloz que existe, e aí, na definição do nome, a gente buscou esse atributo de fidelidade, de companheirismo, de confiança, de agilidade que o cachorro tem, né? E aí a gente adotou. E eu me lembro que, à época, eu falava com um consultor da empresa, puxa, mas sempre vão me perguntar por que Galgo, e ele falava, você vai explicar uma vez e nunca mais vão esquecer por que Galgo. E, de fato, hoje o mercado, qualquer casa que você vá, fala de Galgo, de Sistema Galgo, todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, o Galgo entrou em produção em 2011, e aí também é uma história curiosa, porque o filho nasceu antes da mãe. Quando a gente montou aquele condomínio que eu falei, o condomínio inicialmente ia ser transformado numa outra associação, mas a gente viu que não fazia muito sentido criar uma outra associação. E aí, consultado um escritório de jurídico, advocacia, ele recomendou, olha, cria uma empresa, uma sociedade anônima que vai explorar o produto no mercado, e assim foi feito, né? Não com essa simplicidade, porque imagina tantos bancos juntos com a Ambima montarem, transformarem uma empresa, definir acordo de acionistas, estatuto social, uma série de coisas, mas, né, em julho de 2016, a Galgo nasceu, foi feita a Assembleia de Constituição, aquele condomínio se transformou numa empresa, o sistema foi aportado como capital, além de um capital financeiro na empresa. Então, em 13 de julho de 2016, nasceu a Galgo oficialmente dentro da Receita Federal. Nós levamos aí um período de uns 45 dias até tornar essa empresa operacional e em 1º de setembro de 2016 começou a operação da Galgo. Então, essa é um pouco da história de como nasceu o Sistema Galgo, por que nasceu. Quando ele nasceu, nós tínhamos 55 clientes, né? Viemos aqui para um novo escritório só da empresa, e aí começamos todo o trabalho de divulgação, de disseminação, de crescer essa base de clientes. Hoje nós temos aí 170 clientes na plataforma do Sistema Galgo. E aí como é que foi a evolução dos outros produtos? Foi uma evolução um pouco natural, né? Que, sim, o DNA da Galgo é administrar sistemas que visam integrar instituições do mercado, padronizando a troca de informações. E aí, quando foi ali por volta de 2018, né, a empresa já tinha 2 anos já funcionando, a gente contratou uma outra empresa, uma consultoria, para nos ajudar a olhar para o mercado naquele momento, ver o que eram as oportunidades que o mercado oferecia. E aí fizemos um trabalho, fizemos mais de 20 entrevistas, mapeamos muitos fluxos, fizemos uma dinâmica de priorização desses fluxos, chegamos em 3 fluxos, né, que poderiam ser explorados pela Galgo, e aí optamos pelo primeiro fluxo,
que na época a gente chamava-se de movimentação de ordens, e hoje virou plataforma de roteamento de ordens, que virou o Border Pro. Então, o Border Pro, também na linha canina, né, o Border veio de Border Collie, né, o Border Pro é uma plataforma também para integrar e padronizar a troca de informações, que tem aí por objetivo trazer transparência, agilidade, eficácia no roteamento das ordens de compra e venda de ativos. Então, o Border Pro a gente começou a fazer ali em 2018, 2019, implantou o produto em 2022. O Border é mais novinho, tem 2 anos. E aí, seguindo na linha da modernização, também dentro do nosso DNA, o nosso sistema Galgo, a gente, né, percebe já uma certa obsolescência tecnológica dele, e aí a gente começou a estudar um novo Galgo. A gente começou a estudar uma plataforma mais moderna, tecnologicamente mais moderna, mais atualizada, com tecnologia, né, também de ponta, enfim. E aí começamos a desenvolver o que na época a gente chamava de novo Galgo, e aí depois a gente entendeu, não, isso aqui é um outro produto. Então a gente tem o sistema Galgo e a gente começou a desenvolver este outro produto, que depois a gente batizou de Galgo Max. Então o Galgo Max é o filho mais novo da família, nasceu em maio de 23, acabou de fazer 1 ano. Ele hoje já tem aí cerca de 30 instituições usando diariamente o produto. E a longo prazo, o nosso objetivo é fazer a migração, trazer os clientes que hoje usam a plataforma do sistema Galgo para o Galgo Max, né? Porque é uma plataforma mais moderna, enfim, com tecnologia bastante atualizada. Então, essa é a história do sistema Galgo, assim que ele nasceu, lá de 2001, assim que ele se desenvolveu, depois nasceu a empresa Galgo SA, depois nasceu o Border Pro e agora nasceu o Galgo Max. Então, essa é a história do sistema Galgo, da Galgo, por que se chama Galgo, e foi um prazer compartilhar essas informações com vocês.